Imagine caminhar por uma floresta densa, onde o vento sopra entre as folhas das árvores e murmúrios ecoam entre os galhos. Você sente uma presença, algo antigo e poderoso, como se os espíritos da mata observassem cada um de seus passos. O ar carrega um perfume de ervas e resina, e no horizonte, uma figura se forma entre a névoa. Um homem alto de pele bronzeada, com olhos que refletem a luz da lua, e um imponente cocar branco que brilha como se fosse feito de raios de luar. Esse é Caboclo Pena Branca. Mas quem é essa entidade misteriosa? Qual o seu papel na espiritualidade e na proteção daqueles que buscam sua orientação? Bem-vindo ao canal Mitos e Contos, onde exploramos os mistérios e lendas que ecoam pela eternidade. No vídeo de hoje mergulharemos na história e no significado do Caboclo Pena Branca, um espírito poderoso reverenciado em diversas tradições espirituais do Brasil. Então continue conosco e descubra os segredos por trás dessa entidade fascinante. Caboclo Pena Branca é conhecido por sua sabedoria e força, sendo uma entidade de luz que guia e protege aqueles que se conectam com ele. Na Umbanda e em outras tradições espiritualistas, os caboclos são espíritos de guerreiros indígenas que em vida viveram em comunhão com a natureza e desenvolveram um profundo conhecimento das forças espirituais da terra. Pena Branca, em especial, é visto como um grande líder entre os caboclos, um espírito elevado que traz ensinamentos valiosos sobre coragem, justiça e equilíbrio. Mas a história dele não é apenas um conto espiritual. Sua presença vai além das religiões e crenças. Há relatos de pessoas que sentem sua energia, que recebem seus ensinamentos em momentos difíceis e que encontram sinais de sua presença quando mais precisam. E se eu te disser que existem mistérios profundos por trás desse caboclo? Histórias que desafiam a lógica e fazem até os mais céticos questionarem a realidade? O nome Pena Branca não é por acaso. Cada detalhe na espiritualidade carrega um significado profundo. A pena branca representa pureza, conexão com os planos superiores e proteção espiritual. Os caboclos são guerreiros espirituais, e Pena Branca, em especial, é conhecido por sua liderança, sendo um espírito que guia aqueles que buscam a verdade e o crescimento espiritual. Acredita-se que, em vida, Pena Branca tenha sido um grande guerreiro indígena, possivelmente de uma tribo nativa que habitava o Brasil antes da chegada dos colonizadores. Sua sabedoria e conexão com a natureza o tornaram um líder respeitado. E, após sua passagem para o plano espiritual, sua missão continuou: proteger, ensinar e ajudar aqueles que clamam por sua presença. Os relatos sobre a presença desse caboclo são inúmeros. Pessoas dizem sentir sua energia em momentos de oração e meditação. Descrevem sonhos reveladores, onde Pena Branca aparece trazendo mensagens e até mesmo relatos de curas espirituais atribuídas à sua atuação. Seus ensinamentos são profundos e muitas vezes vêm por meio de lições sutis. Ele ensina que a força verdadeira não vem da violência, mas do equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Que a maior batalha não é contra inimigos externos, mas contra as sombras dentro de nós mesmos. Mas como podemos sentir sua presença? Como saber se estamos sendo guiados por essa entidade? Há sinais e formas de conexão que muitos desconhecem, e é sobre isso que falaremos a seguir. Muitas pessoas relatam sentir arrepios inexplicáveis, ouvir sussurros suaves como o vento entre as árvores, ou até mesmo ter sonhos vívidos nos quais um homem de vestes simples, adornado com penas brancas, traz palavras de sabedoria. Mas como diferenciar um simples devaneio de um verdadeiro contato espiritual? Os sinais do caboclo Pena Branca costumam ser sutis, mas inconfundíveis para aqueles que têm sensibilidade espiritual. Entre os mais comuns estão: sensação repentina de paz e proteção em momentos difíceis, sonhos nos quais um índio com cocar branco aparece como guia, pressentimentos que evitam perigos ou levam a decisões sábias, e conexão forte com a natureza e desejo de compreender seus mistérios.
Além disso, existem cerimônias e rituais específicos em que sua presença pode ser sentida de maneira mais intensa. Em algumas casas de Umbanda, por exemplo, médiuns incorporam sua energia e transmitem suas mensagens, trazendo orientação e conforto para aqueles que buscam respostas. O mais interessante é que, mesmo fora dos centros espirituais, muitas pessoas que nunca ouviram falar dele já relataram encontros misteriosos com uma presença protetora que surge nos momentos mais inesperados. Será coincidência ou existe algo muito maior por trás disso? A conexão com o Caboclo Pena Branca não é algo que se força, mas sim algo que se permite. Para aqueles que buscam sua presença, a humildade e o respeito são essenciais. Ele não se manifesta para curiosos ou aqueles que buscam apenas por provas, mas sim para aqueles que realmente querem crescer espiritualmente. Uma forma de estabelecer essa conexão é por meio da oração sincera e do contato com a natureza. Muitos que se aproximam do Caboclo Pena Branca relatam que, ao meditar ao ar livre, sentem sua presença mais forte. Outros relatam receber mensagens em sonhos ou através de sincronicidades no dia a dia. Mas há também aqueles que enfrentam desafios antes de sentir sua presença. Isso porque Pena Branca não é apenas um protetor, mas também um espírito que nos ensina lições valiosas. E muitas delas vêm por meio de provações. Por que será que algumas pessoas têm dificuldade em sentir sua presença? Poderia ser uma questão de merecimento, ou será que há forças ocultas que tentam impedir essa conexão? Mais à frente, vamos explorar histórias reais de pessoas que tiveram encontros surpreendentes com o Caboclo Pena Branca e como suas vidas foram transformadas para sempre. Os relatos sobre a presença de Caboclo Pena Branca não são meras histórias antigas. Pelo contrário, muitas pessoas afirmam ter vivido experiências intensas e transformadoras ao sentir sua energia ou receber suas mensagens. Esses encontros ocorrem das formas mais inesperadas, em momentos de profunda necessidade ou quando um chamado espiritual está prestes a se manifestar. Um dos casos mais impressionantes é o de João, um homem que, depois de enfrentar uma série de desafios em sua vida pessoal e profissional, decidiu buscar respostas na espiritualidade. Sem ter conhecimento prévio sobre Caboclo Pena Branca, começou a sonhar com um índio de olhar sereno e forte, sempre cercado por uma luz branca intensa. Nos sonhos, essa figura lhe falava sobre paciência, força interior e a necessidade de confiar no fluxo natural da vida. Intrigado, João começou a pesquisar e descobriu que muitas pessoas descreviam a mesma presença, atribuindo-a ao espírito do Caboclo Pena Branca. Com o passar do tempo, percebeu que, sempre que estava angustiado, sentia uma brisa leve ao seu redor, como se algo invisível o abraçasse e trouxesse conforto. Outro relato marcante vem de Maria, uma médium de Umbanda, que, sem nunca ter trabalhado com caboclos, sentiu a energia de Pena Branca se manifestar em uma sessão espiritual. Segundo ela, a presença do espírito era tão forte que seu corpo se arrepiou inteiro antes da incorporação. Durante a sessão, mensagens de coragem e proteção foram transmitidas a todos que estavam presentes, trazendo paz e esperança. Essas histórias se repetem com pessoas de diferentes origens, crenças e momentos de vida. Mas todas têm algo em comum: a presença desse espírito como um guia e protetor, sempre disposto a auxiliar aqueles que realmente necessitam de sua luz. Mas como ele escolhe quem ajudar? Existe um critério ou sua energia está sempre ao alcance de todos que clamam por ele? Muitas tradições espirituais acreditam que os guias e protetores não aparecem aleatoriamente, mas sim quando há um chamado verdadeiro vindo da alma de uma pessoa. Isso significa que não basta querer a presença de Pena Branca apenas por curiosidade ou desejo de experimentação. É necessário um compromisso sincero com a evolução espiritual. Mas como saber se você está sendo chamado por essa entidade? Alguns sinais podem indicar que Pena Branca deseja se aproximar. 1. Sonhos repetitivos com um índio de vestes brancas ou uma forte conexão com a floresta. 2. Sentimento inexplicável de proteção em momentos de perigo. 3. Atração por elementos da cultura indígena e interesse por práticas espirituais naturais.
4. Sensação de um chamado interno para explorar sua espiritualidade e compreender melhor seu propósito de vida. Algumas pessoas relatam que, antes de receberem sua presença, passaram por desafios que testaram sua fé e sua resistência emocional. Isso porque Pena Branca não apenas protege, mas também ensina. Ele guia aqueles que estão dispostos a aprender e crescer, enfrentando suas próprias sombras e medos. Mas se ele é um guia tão poderoso, por que nem todos conseguem sentir sua presença? Será que há bloqueios que impedem essa conexão? A conexão com qualquer entidade espiritual pode ser dificultada por bloqueios internos e externos. No caso do caboclo Pena Branca, esses bloqueios geralmente surgem quando a pessoa está envolvida em sentimentos negativos, como medo, insegurança e desconfiança. A energia de Pena Branca vibra na frequência da verdade e da força interior. Por isso, aqueles que carregam muitas dúvidas ou que vivem em meio a energias densas podem sentir dificuldade em estabelecer essa conexão. Mas como superar essas barreiras? Aqui estão algumas formas eficazes de fortalecer essa conexão espiritual. Purificação energética. Através de banhos de ervas, orações e rituais de limpeza, ajudam a remover energias negativas. Meditação e conexão com a natureza. Passando tempo ao ar livre e refletir sobre sua jornada pessoal, pode abrir canais espirituais, fé e entrega. Confiar no processo e se permitir sentir a presença de Pena Branca, sem pressa ou ansiedade. Autoconhecimento. Trabalhar suas próprias sombras e medos, buscando ser uma pessoa melhor a cada dia. Essas práticas não apenas ajudam a estabelecer uma conexão mais forte com Pena Branca, mas também com outras forças espirituais que estão ao nosso redor. A jornada espiritual é um caminho de aprendizado constante, e aqueles que se permitem crescer são sempre recompensados com sabedoria e proteção. Mas será que Pena Branca aparece da mesma forma para todas as pessoas? Ou sua presença se manifesta de maneiras diferentes, dependendo da necessidade de cada um? Cada pessoa tem uma experiência única com Pena Branca. Alguns o veem em sonhos, outros sentem sua presença durante momentos de meditação ou oração. Há aqueles que afirmam ouvir sua voz em pensamentos ou pressentimentos que os levam a tomar decisões sábias. Em algumas casas espirituais, Pena Branca se manifesta através de médiuns, transmitindo mensagens de paz, força e esperança. Sua energia é descrita como intensa, mas, ao mesmo tempo, serena, trazendo um profundo senso de proteção para aqueles que estão em sua presença. Mas o que realmente importa não é a forma como ele se manifesta, e sim a transformação que ele traz para a vida das pessoas. Aqueles que se conectam com sua energia relatam sentir mais coragem, mais equilíbrio e um senso de propósito renovado. O verdadeiro ensinamento de Pena Branca é que a força não está na agressividade ou no poder externo, mas sim na sabedoria, no respeito e na conexão com o que é verdadeiro. Ele nos lembra que, mesmo diante das dificuldades da vida, sempre há um caminho de luz e evolução. Se você sentiu algo especial ao ouvir essa história, talvez esse seja um sinal de que Pena Branca já esteja ao seu lado, esperando apenas que você abra seu coração para a sua presença. Valeu por assistir. Curtiu o vídeo? Deixa aquele like pra gente. E já aproveita para se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações também. Assim você fica por dentro de tudo que a gente posta. Contamos com você. Até o próximo vídeo.